Bom, quando nós falamos, né, de vantagens e desvantagens de ter um sistema de gestão integrado, eu acredito que uma das principais vantagens, né, de ter sistema de gestão integrado é justamente, pelo menos algumas das empresas, né, elas enxergam isso daí como um diferencial competitivo. Né? Ou seja, você tem vários sistemas de gestão, tendo vários sistemas de gestão e sendo eles integrados, isso daí já sugere uma certa excelência gerencial, né? Você permite que a empresa ela consiga atingir nichos de mercado simultaneamente, um nicho de mercado que exige apenas 9.001, outro exige 14.001, eu consigo atingir, ou um que exige os dois, eu consigo atingi-los simultaneamente. Melhoria organizacional. Um sistema de gestão integrado, ou melhor, um bom sistema de gestão integrado, ele favorece muito essa gestão sistematizada, né? Vocês vão ver que tem muitos pontos em comum entre as normas. As partes interessadas, elas acabam não ficando, entre aspas, catequizadas apenas em um aspecto, né, no meio ambiente, ou saúde, segurança ou qualidade, mas ela acaba acessando a empresa e ficando conscientizada de vários aspectos. Atuação, óbvio, isso aqui é para qualquer sistema, né, integrado ou não, mas atuação proativa, né? No sistema de gestão integrado, você acaba meio que amenizando os trade-offs, né, os conflitos. Então, se você, né, aposta nisso e implementa um sistema de gestão integrado, supõe-se que você vai ter um sistema de gestão proativo em relação às questões ambientais, em relação à saúde e segurança, em relação à qualidade. Então, aquelas dúvidas assim que, olha, não é ambientalmente correto, mas tem uma qualidade, o produto tem uma qualidade melhor. Ou é ambientalmente correto, mas tem alto risco de acidente. Num sistema integrado, essas discrepâncias, elas acabam, obrigatoriamente, elas têm que encontrar um meio termo. Né? E ninguém está obrigando a empresa a ter um sistema de gestão integrado, mas se ela implementa, ela obrigatoriamente acaba caindo num meio termo, que não significa algo medíocre, mas significa que você talvez não consiga otimizar em uma faceta, né? Mas você acaba se resguardando em todas elas. Vai muito do que a empresa quer. Melhoria do clima organizacional, maior capacitação e educação dos empregados. Uma empresa que tem um sistema de gestão integrado, supõe-se que pelo menos as pessoas que têm uma participação direta no sistema de gestão, elas têm uma capacitação maior. Existe um curso, você pode ver, não é um curso muito barato, né, mas de auditor líder. Auditor líder. O curso de auditor líder, ele e tem um auditor líder de sistema de gestão integrado, né? Salvo engano, você tem que ser auditor líder para eventualmente você se cadastrar numa empresa certificadora e fazer certificações de terceira parte. É um curso intenso, caro, e tem provas, né? A pessoa tem que, pelo menos antes, se não me engano, ela tinha que nem carteira de motorista, né? Você tem que reciclar, né? Para manter a sua capacitação de auditoria livre. Agora, de sistema de gestão integrado, multiplica por 2 ou 3, né? Então, você tem que ser bom em qualidade, bom em meio ambiente, bom em saúde e segurança. Uma coisa que é muito vantajoso em sistema de gestão integral é redução de tempo e de investimento. Isso aqui acontece não só em auditorias, mas acontece muitas vezes. Às vezes, o dinheiro que você investe para melhorar tal aspecto ambiental, ou reduzir, ou garantir o controle operacional daquela situação que possui declaradamente aspectos e impactos significativos, de forma direta ou até indireta, você acaba reduzindo os riscos de danos, de doenças do trabalho, de perigo, melhorando a qualidade do produto e assim por diante. Tá? Então, ao invés de você fazer um investimento apenas para atingir um aspecto, né, uma faceta, pelo mesmo investimento você consegue. Isso daí reduz muito tempo, investimento, né? Minimização dos fatores de risco. Então, de novo, quando você tem um sistema de gestão integrado, um bom sistema de gestão integrado, você acaba
cumprindo a lei, diminui os acidentes, acidentes ambientais, tudo ao mesmo tempo. Vantagens, né? O que vocês acham, pessoal, que tem de desvantagem para se ter, ou de obstáculo para se ter um sistema de gestão integrado? Daniele, o que você acha? O que você colocaria como sendo um obstáculo para isso? Não sei, me parece, assim, quando a gente, né, para mim é um primeiro contato com esse tema. E aí, quando eu olho assim, parece que o meio ambiente vai ficar um pouquinho de lado, sabe? Ele não vai ser priorizado como Boa apenas observação. em um sistema de gestão ambiental, né? Então, não sei. Um obstáculo. Excelente Suspeito. observação. Olha, geralmente essa observação nunca aparece. Mas a questão da priorização, né? Quando você tem um sistema de gestão integrado, isso daí é uma coisa que realmente você tem que tomar muito. É integrado, mas às vezes, tipo assim, numa análise crítica da administração, pô, os caras gastam aí 50 minutos falando da qualidade do produto, 5 minutos de saúde e segurança, 5 minutos de meio ambiente. Mas sim, existe uma tendência, às vezes é uma tendência natural de priorização. Que mais? Quais obstáculos a mais? Adriele, você teria mais algum que você adicionaria? Nossa, professor, pensando agora, não me vem nenhuma cabeça, assim. Isaac? Eu também não consigo pensar em nada, professor. Que poderia ser um sistema de gestão integrado? Nenhum obstáculo? Laila? Ou nenhuma dificuldade a mais para se implantar? Vontade? Vontade? Vontade, você disse? Ai, liguei a câmera sem querer. Vontade geral da empresa, sei lá. Porque dinheiro é um obstáculo, você já colocou. Dinheiro, ok. Dinheiro é um, tá, mas seria. Tá. Vontade, ok. Alguma mais? Nenhum Eu acho obstáculo assim que para. Ah, pois não. eu acho que a Bia quis dizer, por exemplo, vontade de querer fazer, porque é muita coisa, né? Muita grande. Sim, sim. E também, nesse caso, eu teria resistência dos colaboradores, porque seriam muitas mudanças, talvez. Muita coisa para prestar atenção. Ok. Ok. Um pouquinho mais além desse negócio de prestar atenção, a gente poderia também a questão de treinamento, né? Isso. Imagina você treinar a galera para isso tudo. Né? Não é claro, isso é possível fazer, porque tem muitas empresas que têm, né? Mas às vezes o treinamento é uma coisa que interfere um pouco. Obstáculos, treinamento e conscientização. Existem conceitos diferentes envolvidos no SGI, né? Muitas vezes, assim, quando você tem sistema de gestão integrado, isso é possível. Você tem o sistema de gestão de qualidade separado e o sistema de gestão ambiental e sistema de saúde e segurança do trabalhador juntos. Eles fazem integrados só esses dois. Hoje, na segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho para vocês de saúde e segurança. Claro, pensando só alguns pontos, a gente não vai passar item por item da norma, como nós fizemos no sistema de gestão ambiental, mas existe muita semelhança mesmo, até mais do que semelhanças com o sistema de gestão da qualidade. Mas, mesmo tendo semelhança, existem conceitos envolvidos, né? Diferentes conceitos envolvidos. Isso daí, às vezes, é um obstáculo. Não comprometimento de gerentes e empregados. Não comprometimento é algo, assim, muito comum a todos, né? Não uniformidade de procedimentos em toda a empresa. Então, às vezes, isso daí, uma empresa que já tem um sistema rodando em separado, olha, para você integrar, uniformizar, dependendo do tamanho da empresa, do número de procedimentos, sim, é uma dificuldade, né? Dificuldade de interpretação e correlação das normas. Isso aqui é o que vocês vão fazer nesse segundo exercício. Correlacionar as normas. E aí, o que a Daniele comentou no início, né? Dificuldade de quebrar o paradigma de que um sistema é mais importante que o outro. Talvez, na minha opinião, pelo que eu já vi, esse daqui porque é uma coisa meio que encalacrada, principalmente se a empresa ela já tem um sistema de gestão da qualidade, por exemplo. Você chega ali, coloca um SGA e faz integrado. Olha, tem que ter muita... A pessoa tem que ser muito competente, até uma certa finesse, assim, um feeling,
para perceber que na cultura mesmo organizacional existe essa preferência de um sistema em relação ao outro, ok? Bom, tem duas formas de se implantar sistemas de gestão, no caso aqui não integrados, né, mas sistemas de gestão simultâneos numa empresa. A primeira delas, obviamente, e acontece em muitos casos, desculpe que eu rabisco, são os sistemas em paralelo. Ou seja, os sistemas eles são implantados separadamente. Diferentes especificidades, apenas os formatos. Você vai ter uma integração mínima ali, né? Talvez o controle de documentos seja o mesmo, a numeração dos documentos, enfim, né? Isso. Então, é uma integração mínima, geralmente associado à documentação, né? Mas eles rodam de formas separadas. E rodando de formas separadas, você vai ter separadamente representantes da administração, programas de treinamento separados, conjuntos de documentos, os documentos vão ser separados com cores diferentes. Programas de controle de documentos podem ser iguais, mas dependendo, diferentes também. Instruções de trabalho diferente, registros diferentes, calibração diferente, auditoria interna, tudo separado, certo? Sistemas fundidos são aqueles parciais, são integrados de forma parcial, né? Algumas partes, eu peço até desculpas porque eu estava falando aqui nesses sistemas paralelos, um item como controle de documentos, ele poderia ser o mesmo. Não. Sistemas paralelos são separados mesmo. A empresa ela tem SGQ, SGA, SSST, separados, cada um na sua caixinha. Sistemas fundidos, aí sim, existe uma integração parcial, né? O grau de integração dependerá da própria organização, mas tem algumas coisas que são fáceis de integrar. Controle de documentos, sistemas de calibração, os registros, as planilhas de treinamento, de auditoria, fácil de integrar, né? Agora, os sistemas integrados, que é o tema, né, daqui, aí é um sistema homogêneo só, que ele seja adequado, né? No caso aqui, ele está fazendo a integração apenas do sistema ambiental e de saúde e segurança, na versão antiga, né? Agora nós temos a 45001. A ISO. Essa OSAS era de outra associação. E aí você faz todos, você tem uma política que ela faça todas as promessas para todos os sistemas envolvidos, olha lá, política abrangendo diferentes requisitos, um representante da administração, ou seja, um gestor do sistema, uma planilha de treinamentos, um controle de documentos, o mesmo procedimento, os controles operacionais e assim por diante, um só, né? É mais difícil, sem dúvida alguma, não é tão simples você implantar um sistema totalmente integrado, existe uma tendência nas organizações, tem que ter sentido também, se há integração, né? Não é uma obrigatoriedade. Não quero que vocês saiam da aula como tendo um certo preconceito, né? SGI é integrar tudo, melhor do que aquele que só integrou 2. Não é questão disso. É muita realidade da companhia, se é de estratégico para a companhia ou não, né? Bom, eu gostaria de, nessa segunda parte da aula, isso daqui já é uma certa introdução ao segundo estudo dirigido, né, que vocês vão fazer. Eu gostaria de entrar um pouco na norma ISO 45000, que é a norma de saúde e segurança do trabalhador, saúde e segurança ocupacional, né? Eu fiz questão de gastar aí um tempinho falando dessa norma, justamente porque essa norma ela é a que tem uma proximidade maior e na realidade corporativa ela quando integrada, geralmente ela é integrada a sistema de saúde, a sistema de gestão ambiental, geralmente, certo? O jeitão da norma
o jeitão dela assim, ela é muito parecido, tanto com SGQ quanto com SGA. Na parte inicial nós temos algumas definições, mas aqui nos próximos slides eu gostaria de pensar, como eu falei anteriormente, alguns pontos importantes da norma, que são semelhantes, mas que têm algumas coisas diferentes que eu gostaria de salientar para vocês. A primeira coisa, né, que salta aos olhos nessa norma 45.001 é a questão das definições. Essa norma 45.001 de saúde e segurança, ela possui definições que são exatamente iguais, né? Ou seja, o que é organização, o que é documento, o que é registro, né? Mas ela possui definições que são totalmente diferentes, que você não vai ver em nenhuma outra norma. Dentre essas definições, chama atenção para vocês pelo seguinte. Nós temos aqui lesões e doenças. Efeitos adversos sobre a condição física, mental, chama atenção, e cognitiva de uma pessoa. Então, você tem doenças ocupacionais, enfermidade ou até morte. Esse termo, lesões e doenças, aparece muito nessa norma, certo? O que é incidente, de acordo com a norma? Ocorrência resultante de trabalho ou que ocorre durante ele que poderia resultar em lesões e doenças. Chama atenção para vocês aqui nessas observações. Um incidente em que ocorrem lesões e doenças, às vezes, na organização, e a norma reconhece isso, é chamado de acidente. Um incidente que não ocorre, mas tem um potencial para isso, pode ser chamado de quase-acidente. É aquela questão do potencial, do impacto em si ou do potencial impacto. Então, embora seja possível haver uma ou mais não conformidades relacionadas ao incidente, é possível também que esse ocorra sem que haja não conformidade. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, né? Isso daí é muito parecido com... Eu não sei se essa questão estava nesse primeiro estudo dirigido que vocês entregaram na semana passada. Mas, da mesma forma de que não conformidades não estão exclusivamente associadas à ocorrência de aspectos e impactos ambientais, incidente não está exclusivamente associado a... não conformidades não está exclusivamente associado a incidentes. Ou seja, é possível que não tenha ocorrido nenhum aspecto de impacto ambiental, não tenha ocorrido nenhuma lesão durante o trabalho, enfim, mas mesmo assim você encontra não conformidades. Então, embora seja talvez um pouco repetitivo e meio banal aí para vocês, mas essa ideia, né, de que não conformidades no sistema de gestão ambiental tem impacto, tem não conformidade. Não necessariamente. Às vezes ocorre um impacto ambiental e não existe relatos. A empresa ela corrigiu aquele impacto. Não existe relatos de que nenhum requisito não tenha sido cumprido. Isso é possível. Da mesma forma aqui, é possível você ter um incidente e você não ter uma não conformidade. Uma conformidade é não estar conforme a um determinado requisito da norma. O requisito da norma do sistema de gestão, ele não é obedecido. Agora, é possível, sim, né, que a ocorrência de um incidente ou a ocorrência de um impacto ambiental esteja associada a uma não conformidade, né? O termo que eu usei na declaração anterior é exclusivo, exclusividade, né? Ou seja, tem um impacto ambiental ou tem um incidente, tem uma não conformidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Ok? A grande ideia é a seguinte, você tem um sistema de gestão ambiental numa empresa, um sistema de saúde e segurança numa empresa, não significa que ela está imune da ocorrência de algum aspecto ou impacto ambiental. Não significa que ela esteja imune da ocorrência de algum incidente. Não significa isso. Significa que ela identifica os seus riscos, identifica os aspectos significativos e faz de tudo para minimizar a ocorrência. Essa que é a ideia. Ok? Ter um sistema de gestão não é uma garantia da empresa ser perfeita. Tem que ficar claro para vocês.
O que a norma 45.001 chama de perigo? Fonte com potencial de causar lesões e doenças. Então, voltando em lesões e doenças, não só físicas, que às vezes a gente fica muito focado, o cara perdeu o braço, alguma coisa assim, mas pode ser mental ou cognitiva. Ok? E agora, isso daqui é uma definição, talvez uma das mais importantes, está muito próxima do que nós chamamos lá dos aspectos de impactos ambientais, é a definição do risco. E essa tradução da norma 45.001, de novo, foi uma tradução livre, chama a atenção porque é uma definição muito curta, mas muito cheia de significado. Aqui ela define como sendo risco o que ele chama de efeito da incerteza. Indo um pouquinho além disso. O que é um efeito? O efeito é o desvio do esperado. Então, você tem um padrão, você tem... É o impacto em si. Né? Você tem a concretização daquele determinado fato. Né? E a incerteza é o estado, mesmo que parcial, de deficiência de informação relacionada ao evento, da compreensão do conhecimento sobre ele, sua consequência ou a probabilidade. Então, em resumo, eu poderia chamar o efeito como sendo a severidade de um fato e a incerteza a probabilidade dele ocorrer. Por isso que, geralmente, em avaliações de risco, pelo menos no sistema de gestão de saúde e segurança, você faz a multiplicação desses dois. Quando nós, na ISO 14001, estou enganando os números, na planilha Laia, né, para você determinar a significância de um impacto, você, muitas vezes, existem vários filtros, né, que você poderia colocar, mas entre muitas aspas, acaba sendo uma multiplicação da severidade, se o impacto ocorre, o dano que ele causa, né, e da probabilidade de ocorrência. Bem assim, entre aspas, né. No caso aqui do sistema de gestão de saúde e segurança, isso daqui fica um pouco mais claro. De novo, né, essa metodologia que vai ser exigida nos primeiros requisitos da norma acaba sendo muito assim comum você fazer análise de risco multiplicando severidade com probabilidade de ocorrência. E o foco nosso, né, ou pelo menos um dos principais focos de um sistema de saúde e segurança é o trabalhador. Né? Pessoa que executa trabalhos ou atividades relacionadas ao trabalho e que estão sobre ou atividades relacionadas ao trabalho que estão sob o controle da organização. Então, existem vários... a norma, né, como era de se esperar, ela não delimita, né, apenas trabalhadores com carteira assinada, 5 anos de serviço. Não é isso. Então, pode ser um trabalho pago ou não, regular ou temporário, intermitente ou sazonal, casual em termos ou em tempo parcial. Né? Então, a norma ela considera isso daí. Pessoas que executam trabalho para a organização é considerado como trabalhador, incluindo alta administração, gerência, né? A galera que manda, digamos assim, tá? Um conceito, eu apresentei para vocês algumas definições que são diferentes da ISO 14001, obviamente. Só que, continuando essa linha de raciocínio, uma das coisas mais similares que existem da 45.001 com a 14.001 é porque a 45.001 também se baseia no PDCA. Então, nós temos a etapa de planejamento, a etapa de execução, a etapa de avaliação de desempenho e a etapa de melhoria. Tá? Pessoal, deixa eu só tirar essa blusa aqui, porque aqui está com o ar ligado, está ficando quente. Só um minuto. Pronto, ficou melhor. Bom, então nós temos o PDCA, né? Então, planejamento, parte plan, de executar o que você planejou, avaliar o desempenho do que você executou e melhorar continuamente. Só que aqui tem algumas coisinhas que chamam a atenção. Aqui,
existe, né, a necessidade da definição da política, a necessidade da definição, qual que é o escopo, né? Qual que é o contexto da organização onde o sistema de saúde e segurança vai rodar. Só que aqui já existe uma diferença, que é essa liderança e participação dos trabalhadores. Na 14.001 tem alguma coisa no início que fala de liderança também, comprometimento, mas explicitamente a 45.001 ela exige que os trabalhadores da organização eles participem da elaboração do sistema de saúde e segurança. Tanto é que no seu requisito 5.4, isso daí é uma diferença que existe da 45.001 para 14.001. O requisito 5.4 da norma pede: a organização deve estabelecer, implementar e manter processos para consulta e participação dos trabalhadores. Você tem que comprovar que as ações associadas ao sistema de saúde e segurança, elas tenham uma participação efetiva dos trabalhadores. Isso aqui é normativo. A organização ela tem que ter ela deve provar isso. Ok? Fornecer mecanismos, tempos, treinamento, acesso em tempo hábil a informações claras, compreensíveis, remover obstáculos à participação. Então, tem várias formas de se fazer isso, né? Existe a forma de você, em vários momentos da norma, né? Avaliação de riscos, você considerar, fazer em reuniões, utilizar aquelas ferramentas de reuniões, brainstorm e tal, para você estimar o risco. O treinamento mesmo, tem muito, nas empresas tem muita questão da CIPA, né? Ou seja, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma das formas também de você implantar o sistema de gestão ambiental, mas o que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: isso aqui, de novo, não tem na USGQ, não tem no SGA. Em sistema de saúde e segurança do trabalhador, deve haver processos para consulta e participação dos trabalhadores na confecção do SST. Ok? Isso aqui é texto da norma ainda, mas veja, enfatizar a consulta, esse item ele é grande, hein? Peguei apenas algumas partes. Enfatizar a consulta a trabalhadores não gerenciais, ou seja, ele enfatiza muito essa questão de não gerencial, porque quando você vai implantar um sistema de gestão, dá a impressão que é só, embora o compromisso deva nascer e deva ser concretizado, né, através da política, mas a partir da alta administração, ele fala que você deve consultar trabalhadores que mão na massa, que não estejam necessariamente associados à gestão. Enfatizar a participação nos seguintes pontos, né? Então, aqui tem vários pontos onde você pode, ou deve, em alguns casos, considerar a presença dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles devem ter, usando um termo que está muito na modinha, né? Lugar de fala. Isso aqui é um item normativo, hein? Isso aqui é um item auditável. Na política de saúde e segurança do trabalhador, de acordo com a 14.001, é muito parecido, né? Então, quem deve estabelecer essa política é a alta administração. Quem deve estabelecer. Inclui o comprometimento de... Aí são termos parecidos, mas o foco aqui é outro, né? Inclui o comprometimento de fornecer condições de trabalho seguras, saudáveis, né, para evitar essas lesões. Forneça uma estrutura para definir, isso aqui não tem lá, né? Objetivos, comprometimento aos requisitos legais já tem. No caso aqui, eliminar os perigos, reduzir os riscos, é a questão da prevenção e controle da poluição, né? Lá na 14.001. Melhoria contínua tem também. Consulta, de novo, inclua o comprometimento de consulta e participação. Vocês estão vendo que na 45.001, assim, existe uma ênfase muito grande que os trabalhadores eles façam parte, ok? Deve ser documentado e assim por diante. Um outro ponto que é muito importante dessa norma, fazendo frente ao primeiro requisito do plan, né, da etapa de planejamento, lá na norma lá nós temos o nosso primeiro requisito no plan, né, que fala que a organização ela tem que ter procedimentos para avaliar, levantar, né, e avaliar os aspectos e impactos ambientais significativos.
De lá que sai a chamada planilha Laia. Nesse caso da norma 45.001, existe uma semelhança, né? Algo similar, mas aqui dividido em duas partes. A organização ela tem que ter procedimentos para identificar os perigos, ou seja, as possíveis causas de lesões e danos, e avaliar os riscos desses perigos eles ocorrerem. Na norma OSAS, que é da outra organização, eles usavam até o conceito de risco aceitável. Aqui não existe nenhum termo nesse sentido explícito na norma 45.001, riscos significativos ou alguma coisa assim. Mas lá para frente, como eu vou mostrar aqui para vocês, existe uma certa hierarquização de controles operacionais. Desde você impedir o trabalhador, impedir a ação enquanto aquele risco estiver naquele patamar elevado, até você apenas possibilitar a ação, promover aquele trabalho, né? Olha, pode trabalhar desde que você só use EPIs. Então, essa necessidade de hierarquização, embora não esteja explícito nesse primeiro requisito, o pessoal acaba fazendo mesmo assim, tá? Eu quero dizer o seguinte, estou sempre fazendo frente com a 14.001. E na planilha Laia, lá fala especificamente na questão dos aspectos significativos, né? Na 45.001 fala que a organização ela tem que identificar os perigos, que seriam algo semelhante a aspectos, né? E avaliar os riscos disso daí ocorrer. Então, existem algumas semelhanças, mas não necessariamente são coisas iguais. O que ela chama de identificação dos perigos? A organização deve estabelecer e manter procedimentos para a identificação dos perigos, né? E deve considerar tudo. Perigos são, voltando lá na definição, né? São as possíveis causas de danos. Ok? As causas. Entre aspas, os aspectos. Os procedimentos para identificar esses perigos e para avaliação dos riscos devem levar em consideração atividades de rotina, não rotineiras, atividade de todas as pessoas aos locais de trabalho. E é engraçado porque no sistema de gestão ambiental existe, de uma forma indireta, uma preocupação com as atividades que a organização ela tem controle ali dentro, né? Um controle direto. Nesse caso aqui, a gente não está falando apenas de atividades, a gente está falando diretamente de pessoas. Então, você tem que verificar os perigos associados a terceirizados, a visitantes, relevantes internos e externos, vizinhança, você deve considerar também, trabalhadores contratados e assim por diante. Depois de identificar os riscos, a organização ela tem que ter procedimentos depois de identificar os perigos, para avaliar esses riscos. Avaliar os riscos. Determinar e avaliar os demais riscos e verificar, né, se esses riscos eles estão sendo controlados. As metodologias e os critérios da organização, a organização que define para avaliação dos riscos, devem ser definidos em função do escopo, natureza, periodicidade, para garantir que sejam proativos, ou seja, já previ, né? Não reativo, ou seja, não só apenas associados à legislação, e que sejam utilizados de forma sistemática. Essa questão de forma sistemática, isso aqui está muito, pelo menos na OSAS, eles usam esse termo, contínua. Deve haver uma contínua avaliação de riscos, tá certo? Em relação às atividades. Existe aqui, eu queria apresentar para vocês como eu fiz, né, no requisito da planilha Laia, apresentar uma metodologia eu peguei da literatura aí, que é utilizada para avaliação de riscos, para se implantar esse requisito 612, mas é uma metodologia. De novo, a norma, ela deixa livre, né? Você tem que identificar o perigo em todas as situações que envolvem pessoas e que a organização controle, inclusive visitantes, vizinhança, né? Vocês viram lá, e avaliar o risco dessas atividades. Então, a primeira coisa, de novo, né? Identificar o perigo, avaliar os riscos. Em função dos riscos, você verificar as necessidades de controle, que tipo de controles, né? Então, aqui você tem uma certa hierarquia,
No requisito, se eu não me engano, 1.1.2, ele mostra essa hierarquia. E a periodicidade do processo. Isso daí vai ser avaliado de quanto em quanto tempo. Okay? Essa metodologia, de novo, eu não me lembro, faz muito tempo. Eu peguei da literatura mesmo, mas é um exemplo real, né? E aquela a boa e velha, não sei se vocês têm análise de riscos na disciplina de epidemiologia ou de saúde e segurança? Existe essa conversa? Existe, pessoal? Eu não lembro não, professor. Eu fiz semestre passado e eu acho que não. Mas, Ana, o que você fez foi epidemiologia ou saúde e segurança? Ou é tudo a mesma coisa? Não, esse semestre... eu tô fazendo ergonomia agora e no semestre passado foi com o Luiz Felipe. Agora tá me faltando o nome exato da matéria. Ergonomia. Então ergonomia Ergonomia e saúde do trabalhador. é isso. E lá vocês não têm análise de risco? Não tão aprofundado assim, mas é comentado, claro. Certo. Bom, isso daqui é uma das ferramentas, né? Como eu falei para vocês, e baseado, é uma coisa meio que óbvia, né? Ou seja, existe a fonte do dano, ou seja, a causa, né? O perigo, quem que poderia sofrer o dano, como o dano poderia ocorrer, a partir dessa... Mas isso, gente, imagina, é fazer para todas as atividades, rotineiras ou não, de uma empresa, associados aos trabalhadores da empresa, parte gerencial, ou seja, uma coisa, né? Então, existe uma lista de referência, ou seja, desde violência, escorregão, queda de pessoas de altura, e assim por diante. Existe nessa metodologia, ele sugere que o dano ele seja categorizado. Então, é uma coisa bem assim, semelhante com o que nós víamos de aspectos e impactos, né? A metodologia que eu sugeri para vocês é emissões para a atmosfera, para o solo, para a água, enfim. E aqui você categoriza a fonte do dano, né? Se é mecânico, elétrico, substâncias, incêndio, pode categorizar. Depois você faz essa combinação, avalia o risco, né? Você combina a severidade daquele dano, ou seja, a gravidade daquilo, e multiplica pela probabilidade de ocorrência. Você dá notas para severidade e notas para probabilidade, né? Então, em função do casamento dessas duas, né? Ou seja, é altamente improvável e levemente prejudicial, você vai desde um risco trivial, que provavelmente pode sugerir um controle só de usar EPI, até um risco inaceitável, né? Esse risco inaceitável aqui, por exemplo, olha, não pode fazer essa atividade, exercer essa atividade, enquanto que o risco ele não tiver aí em aceitável ou moderado, aí vai depender da empresa. Certo? Então, isso daí é uma sugestão de metodologia que pode ser utilizado no dia a dia da empresa, sem problema nenhum. Esse daqui é um outro requisito bem específico da norma, né? Que já é lá para o controle operacional. Então, eliminando perigos e reduzindo os riscos. E aí meio que obriga você a ter uma certa hierarquização dos riscos, que você fez lá no requisito 612. A organização deve estabelecer, implementar e manter processos para eliminação de perigos e redução de riscos, usando a seguinte hierarquia dos controles. Ou seja, primeira delas, né, para riscos assim inaceitáveis, vamos dizer assim, a eliminação do perigo, para riscos talvez um pouco moderados, substituição dos processos, uso do controle de engenharia, uso de controles administrativos, inclusive treinamento, e o terceiro, e o quinto e último, desculpa, é uso de equipamentos de proteção individual adequados. De novo, aqui é uma hierarquia, né? Quanto maior o risco, maior a exigência de um determinado procedimento operacional associado àquilo. Por isso a necessidade de haver aí várias, que seja contínua essa avaliação, certo? Desses itens, pessoal, eu peguei aqui 3 grandes itens, né? Ou seja, consulta e participação dos trabalhadores, que é uma coisa bem diferente, que não tem nas outras normas.
A questão dos riscos, sem dúvida alguma, identificação de perigos e dos riscos também não tem, tá? E aqui existe um outro aspecto que também não tem nas outras normas, que é a hierarquização de controle operacional. Lá na 14.001 fala que atividades de aspectos significativos, elas têm que ter um certo controle operacional, né? Mas aqui no caso, não tem. Minto. Aqui no caso, existe, de novo, na 14.001, fala que sugere-se, né, que aspectos significativos, pelo menos, eles têm um controle operacional específico. Neste caso da 45.001, ele determina, né, qual que deve ser a hierarquia em função dos riscos levantados, a hierarquia dos controles. Desde a eliminação da fonte, ou seja, a atividade não pode ocorrer enquanto os riscos não forem amenizados, o perigo, né, a fonte não for eliminada, até apenas a utilização de equipamentos pode fazer sem problema algum. Né? Riscos triviais, por exemplo. Certo? Dúvidas, pessoal? Comentários? Nada? Bom, professor, de minha parte, não, sem comentários até o momento. Perfeito. Por enquanto, tudo certo. Então, nós vamos fazer assim. Na verdade, a aula hoje era mais uma pincelada mesmo na norma, né? E acaba sendo também uma introdução para o exercício que eu vou disponibilizar para vocês hoje. Esse exercício vocês vão ter aí 15 dias para fazer, ou seja, 2 semanas. Amanhã, vocês podem considerar talvez o período da aula para fazer esse exercício, porque amanhã eu não vou conseguir dar aula nesse horário. E esse exercício, esse próximo estudo dirigido, é justamente vocês lerem a 14.001, eu suponho que vocês já estão craques nela, né? Mas que vocês leiam aí as duas outras normas e façam a convergência, a conversa entre elas. Quais são os pontos semelhantes, quais são os pontos diferentes, né? Nós vamos tomar como base a 14.001. Então, na primeira, vai ser uma tabela que vocês vão montar para mim, né? A primeira tabela, na primeira coluna, perdão, vocês vão ter todos os requisitos da 14.001. E aí vocês, nas outras colunas, vão colocar os requisitos semelhantes. E por que são semelhantes na 45.001 e na 9.001. Certo? Mas isso daí, eu vou colocar isso daí no CIGA, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Beleza? Professor, Então, você vai disponibilizar as normas para a gente também? Sim, com certeza. A 45.001, sim. A 9.001, eu estou procurando uma versão mais atual dela. Mas com certeza, pode ficar tranquilo. Vai estar todo o materialzinho lá para vocês. Tá bom, obrigada. Tá bom? Pessoal, agradeço muito aí a atenção, a paciência de vocês. A aula foi bem rapidinha hoje, né? Mas fica tranquilo que nas próximas semanas não vai ser tão rapidinho assim, não. Tá bom? Boa semana, gente. Se você quiser fazer rapidinho também as próximas semanas, a gente não reclama, não, entendeu? Tô brincando, Tá bom, professor. Até mais. Até mais. Boa semana. Você Obrigada. Até mais. Tchau, professor. Bom dia.